Tássio. Tá gravando? A gente vai começar agora a palestra do Tássio Philip sobre uma fotografia. Eu acho que ele se apresenta muito melhor do que eu faria. Obrigadão. Obrigado à presença de quem apareceu ontem. Tem gente que apareceu cara nova aqui, tem gente repetindo, aguentou me ouvir falar um dia e vai aguentar mais outro. Para quem não viu, né, vou começar me apresentando novamente, né, meu nome é Tássio, eu trabalho com fotografia, principalmente macrofotografia. Ontem a minha palestra foi de fotografia de natureza, hoje vai ser mais específico do meu trabalho mesmo, trabalho principalmente foto de inseto. De formação, né, não tenho nada a ver com a fotografia, entrei na faculdade fazendo física, fiz 2 anos, larguei, fui para química, me formei em bacharelado e licenciatura em química, guardei o diploma na gaveta e trabalho com comércio eletrônico, né, com internet. Eu sou, até comentaram, né, eu sou um dos nerds também, né, eu adoro tecnologia, internet e trabalho também com fotografia, principalmente essa área. E a palestra que eu vou mostrar hoje é principalmente disso, né, as fotos de inseto, de flores que eu gosto de fazer. Para começar, o que é a macrofotografia? Macrofotografia, basicamente, é a fotografia de coisas pequenas. Pode ser o quê? Você vai fotografar um inseto, fotografar uma aranha, uma rã, flor, fruta. Muita gente usa para documentação de coleções, né? Gente que coleciona moeda, coleciona selo, fotografar coisas pequenas, foto de relógio, qualquer coisa que seja pequena, você entra na macrofotografia. E tem também um lado bem por aí, muito dentista mexe com macrofotografia, que é para quê? Fotografar dente, implante. Então já, como eu trabalho nessa área, inclusive com cursos, de vez em quando dou aula para dentista querendo aprender a fazer foto macro. Então qualquer detalhe pequeno que você quiser fazer, você vai começar a chegar nessa área da macrofotografia. Aí um termo que você acha na internet, se você coloca, vai no Google, por exemplo, macrofotografia e dá uma busca, vai aparecer 500 milhões de fotos. Vai ter desde foto de um inseto, foto de uma flor, foto da cara de um cachorro, aparece qualquer coisa. Está meio que banalizado o termo macrofotografia. Mas voltando um pouquinho, se a gente for ver a definição mesmo da macrofotografia, quando ela foi definida muitos anos atrás, a macro mesmo é quando você consegue uma relação do assunto fotografado e o seu sensor ou seu filme de 1 para 1 pelo menos. Que é o quê? Você vai tirar foto de uma mosca, imagina que tem uma mosca posada aqui, tiro foto dela, ela vai aparecer no meu sensor do mesmo tamanho que ela tem na vida real. Isso pensando no próprio sensor da câmera, não na ampliação no papel depois. Só tirar um pouquinho daqui. Então, aí, aqui embaixo tem até um desenho meio que comparando, né? Que eu coloquei aqui no meio seria o quê? Pensando que ali fosse o tamanho de um filme fotográfico, né? Para facilitar pensar um pouquinho até. 1 para 1 seria o quê? Aquela mosca, se estivesse voando e pousasse aqui na mesa, ela teria o mesmo tamanho que ela aparece no fotograma ali, seria o mesmo tamanho dela no meu sensor ou no meu filme. Abaixo disso, o que acaba sendo meio que generalizado na internet chamado de macrofotografia, é o quê? É a área do close-up. Deixa eu só ver ali que eu acho que deu pau ou não. Não. Então, ampliações menores que 1 para 1 vão estar o quê? Nessa área do close-up, que não chega a ser uma macrofotografia, mas só por definição é chamada de close-up. Na prática, para a sua foto em si, isso não vai alterar em nada, que o que importa para uma fotografia ela ser bonita. Não é se a foto tem uma determinada ampliação ou outra. A não ser que você faça um trabalho científico que queira, não, eu preciso que minha foto seja tal ampliação, você coloca uma escala do lado. E quais são as dificuldades principais da macrofotografia? Uma principal o quê? Ter o equipamento certo na hora certa. Por quê?
não adianta você ter um equipamento que não vai te permitir uma ampliação muito grande e você querer fotografar retrato de uma mosca, que você não vai conseguir o resultado decente. E o contrário também, não adianta você estar com uma lente que te dê uma bela de uma ampliação, com acessórios, etc, etc, e você querer fotografar algum assunto maior, tipo uma borboleta grande, que aí você também não vai conseguir fotografar, né? Então o equipamento na macro é muito importante. Outro problema é a iluminação. A iluminação na macro, com o próprio ganho de ampliação, de você estar mais próximo de algum assunto, você tem perda de luz. Então, muitas vezes sua velocidade acaba caindo lá embaixo e você, se não tomar cuidado, acaba tremendo a foto. Eu até, para quem faz macro, eu recomendo usar flash. A aproximação, né, isso é principalmente no caso de animais, né, que não adianta você fotografar algum inseto e chegar correndo do lado dele, que ele vai sair correndo mais do que você. Quando você estiver chegando, ele já foi. Até as pessoas me perguntam, né, não, nas fotos que você faz, eles não voam ou não fogem? Eu falo, a maioria. Então, macro precisa de paciência mesmo, não é chegar e falar, não, vou fazer milhões de fotos hoje. Não, a maioria o bicho vai fugir, não adianta. O foco na macro também é um outro problema, né, que ele é extremamente crítico, é muito difícil de fazer o foco. E a profundidade de campo, alguns lugares chamam de profundidade de foco também, que é quanto você enxerga na foto que aparece estar em foco, porque teoricamente você só tem um plano de foco. Só que usando aberturas pequenas, você consegue uma profundidade maior e enxergar detalhes na sua foto. Isso na macro realmente é crítico, acho que é o tendão de Aquiles da macro. Tanto é que coloquei um tópico aqui só falando disso. Essa profundidade de campo, o que afeta ela? É a abertura que você vai usar na sua lente. Se você usar uma abertura muito grande, que seria um número pequeno, né? Uma abertura 2.8, 4, você vai ter uma profundidade muito pequena. Ou seja, você não vai conseguir enxergar muito detalhe do seu inseto, desde a frente dele até o fundo. Para conseguir uma profundidade maior, você tem que colocar a sua abertura menor. E o que é a abertura, né? É o próprio furo na sua lente. Então, quanto maior, mais luz vai entrar, só que menor vai ser a profundidade. Em macro, normalmente você quer ter um ganho de profundidade. Aí você coloca uma abertura menor. Só que o que acontece? Entra menos luz. Aí é aquele problema, como entra menos luz, sua velocidade vai lá embaixo e tem o risco de tremer a foto. Então tem que sempre tentar dar uma dosada, um meio termo nisso. Aqui tem foto até comparando, né? Um inseto que eu uso como modelo, quando eu preciso fazer algum teste e o bicho não foge, não corre nada. Nessa foto aqui, eu usei a abertura 2.8. Pode ver que a profundidade é mínima, né? Que a formiguinha começa o foco aqui na frente da cara dela, chega no olho e já está praticamente sem foco. Aqui embaixo, eu tinha colocado a câmera no tripé, tudo só para mudar as configurações. Embaixo já está o que? Abertura 32. Então pode ver, estou conseguindo o foco desde aqui da frente da cara dela até lá atrás. Então usando a abertura menor, você vai conseguir uma profundidade bem maior na sua imagem. Só cuidado sempre com a luz. Então, nessas fotos eu usei flash. Ou se não tivesse usado flash nessas duas, o que eu poderia ter feito? Também, como estava no tripé, eu podia deixar uma velocidade mais longa. Não teria problema numa foto como essa, o tempo de exposição dela ser, sei lá, 5 segundos, 8 segundos. Porque essa formiga não foge. Então, só que na prática, né, isso é muito complicado, né? Porque mesmo se você for fotografar ao ar livre uma flor, você fala, não, a flor não vai sair correndo de mim. Só que qualquer brisa que tiver, você olhando pelo visor da sua... Então, como fotografar macro? Com as câmeras compactas, né, hoje em dia, tem muita câmera que oferece essa função na máquina. Aí acaba facilitando a vida de muita gente. Então, o que você precisa fazer? É simples, você pega a sua câmera, coloca ela no modo macro,
que ela vai ter o quê? Depende da câmera, permite uma aproximação de 1, 2, 5 centímetros de distância da frente da sua lente até o assunto que você vai fotografar. Aí é só paciência, chegar próximo e fotografar. Por mais que tu aproxime do animal, como estava aquela foto ali, a tua foto muito próxima, o animal não fugiria com o levantado do espelho? Com o barulho? Com o barulho assim não. O que acontece, alguns insetos, que nem mosca, por exemplo, que é um bicho muito rápido, quando você vai fotografar, na hora que você dispara com o flash, acontece o quê? O flash TTL, ele primeiro joga um pulso de flash, que é o que ele mede a luz, e logo na seguida ele já dispara. Então ele faz tipo um tuf de flash. Nesse primeiro pré-disparo que a máquina lança, dá tempo da mosca voar. Já aconteceu foto de eu tá lá parado, direitinho, enquadramento ótimo, eu vou disparar, depois eu olho, a mosca sumiu, porque ela consegue fugir na hora mesmo. Assim, do barulho nunca tive problema. Isso quando eles deixam chegar perto, né? Então, na câmera compacta é simples, né? Colocar no modo macro, depende da situação, é legal usar até o flash da própria câmera mesmo. E uma dica é o quê? Se a foto for ficar muito chapada, se fizer uma foto por causa da posição do flash ficar muito estourada, coloca algum papel na frente, sei lá, algum plástico translúcido, que ele vai dar uma difundida na luz. Aí a foto vai ficar mais agradável, com uma luz mais natural. O cara tinha dado uma dica de colocar... Os filmes da Fujifilm, eles são translúcidos. Você corta, o daqui é preto. Você corta ele é translúcido, falaram que fica bom. Eu ainda não arranjei nenhum pra cortar, pra saber como é que fica. Mas no caso de alguém for fazer, porque ajuda pra caramba, né? Com certeza. Ou também, não só o filme, as caixinhas de filme, né? A caixinha de filme, que ela é bem transparente, ainda é um formato redondo, né? Então ela dá uma difundida legal mesmo. Ou tem plástico, tipo, de embalagem de água sanitária, algumas assim que são brancas, mas não aquele branco muito opaco, né? Que não passa luz, umas que são branco translúcido. Então você pode usar para difundir o seu flash. Isso tanto com uma câmera digital quanto numa câmera reflex grande. Você pode construir o seu difusor, né? E em alguns casos você pode fazer o quê? Usar alguns acessórios com a câmera compacta também. Que mesmo ela permite, algumas tendo esse modo macro, que permite uma boa ampliação, deixa você chegar perto, o que acontece? Você muitas vezes tem que chegar muito perto. Aí fala que seja mais arisco, aproximando 1 centímetro, você não consegue. Então o que você pode fazer? Você pode pegar sua câmera, aí não são todas que aceitam, né? Algumas aceitam, é o quê? Essa aceita, até que ele mostrou ali. É o quê? É usar na frente o quê? Um filtro, tipo um filtro close-up, que você vai, com adaptador, você rosqueia ele na frente da própria lente. Aí você pode usar a lente da digital como se fosse uma tele com close-up, ela vai te dar uma ampliação até que razoável, uma distância maior do que você tinha antes. Ou outra coisa que, isso eu via muito em livro antigo de fotografia, quando eu comecei a fazer macro, e tinha sumido, é o quê? Inverter uma outra lente na frente da sua lente principal. Que é se você pegar livro de macrofotografia da década de 70, 80, quando não existiam lentes macro de verdade, vocês vão ver que tinha muita foto feita dessa maneira. Mas acabou com o lançamento de lentes macro, alguns acessórios caindo em desuso. Hoje em dia, por causa das compactas que não permitem trocar lente, tem gente que está voltando a usar essa técnica. Pega o quê? Faz uma adaptação, né? Ou compra um filtro rosca-rosca para rosquear na frente da lente uma outra lente invertida. E com isso você consegue uma ampliação grande. E agora a má notícia para quem usa a câmera reflex, né? As câmeras que você troca de lente. Macrofotografia com reflex você não faz nada se você não tiver algum equipamento específico. Se você pega, vai numa loja, fala, não, eu quero uma câmera reflex com uma lente básica. O cara te vende, você sai de lá, você faz foto de retrato, você faz foto de paisagem, você faz foto de arquitetura, de gente, o que você quiser. Macrofotografia você não faz. Por quê?
as lentes elas são limitadas na distância de foco. Então até uma coisa, toma cuidado quando for comprar alguma lente, porque tem muita lente que está escrito nela macro, mas não é. Se for pensar na definição que eu passei antes, aquilo do 1:1, a maioria dessas lentes que está escrito macro, que é, por exemplo, uma 2870 macro, 28135, ela não é macro, que ela não vai te permitir chegar a 1:1 de ampliação. As lentes macro mesmo são todas lentes fixas, né? Não tem zoom, seria uma 60mm, 100mm e por aí vai. Então, para reflexo, o que você vai ter que fazer? Ou comprar uma lente macro de verdade, que é uma opção não muito barata, mas quem gosta da área mesmo, eu recomendo, porque ela te dá um retorno bom, né? A qualidade da imagem é boa. Ele está mostrando ali a Sigma 105mm. É uma lente legal para macro. Sim, é uma das mais baratas. Que aí você teria, assim, pensando, vai Canon, Nikon, você teria as originais, né, da própria marca. Aí as de outras marcas, seria a Sigma, a Tanhak, que são mais baratas e marcas boas, só que fuja da Vivitar. A Vivitar macro que tem por aí, a qualidade dela não é legal. E além de lente macro, você pode o quê? Tem diversos acessórios que você pode usar para sua fotografia. Que é o quê? Usar um filtro close-up, um anel de inversão para você inverter a lente na própria câmera e já dar um resultado legal. Teleconversor, que costumam usar para foto de paisagem, de assuntos muito distantes, né, com teleobjetiva, mas pode ser usado também na macrofotografia. Tubo de extensão, fole, acoplamento de lente, aquilo que eu falei de inverter uma segunda lente na frente da sua primária. Essa opção que você falou aí de colocar boca a boca na lente, boca a boca, lente boca a boca, aí ela provavelmente vai alterar a profundidade de campo. Vai alterar também a profundidade de campo com a boca a boca, não altera? Então, altera no ganho de ampliação, mas não por causa de colocar, porque na macrofotografia, só de você estar aproximando, no ganho de ampliação você tem perda de profundidade. Aí até o ideal, nesse caso, assim, é o quê? Que sempre recomendo, é você usar como primária uma lente mais para teleobjetiva, uma 150, uma 200mm, e para inverter, uma normal, que poderia ser uma 50 e lentes bem luminosas para serem invertidas. Isso, você inverte ela aberta. Então, se você inverter ela fechada, você vai acabar vinhetando a imagem e ter perda de luz, né? Então, você tem que, quanto mais aberta a lente, quanto mais luminosa, sei lá, uma 50 1.4, 1.2, melhor para inverter. Só que é um teste que você tem que fazer vários, pegar uma lente, outra, testar, porque é difícil um kit que case bem. Aqui eu coloquei algumas imagens de acessório que tem para macro, né? Então, teria o que? Um teleconverter, tubo de extensão, close-up, fole, anel de inversão, uma lente macro mesmo. Aqui a foto de uma das configurações que eu uso até para fazer fotografia macro. Então, macrofotografia precisa de bastante acessório. Você não faz macro só com a câmera chegando na hora e falando, não, comprei e vou fazer macro hoje. Você vai ter que tirar um pouco de dinheiro do bolso. Isso é um pouco injusta. A iluminação, né, que é outro problema da macro. O modo principal de iluminar o que? A luz natural, que é o sol. Mas nem sempre ele está disponível, tem força suficiente para iluminar sua foto. Até porque, que nem eu tinha comentado antes, a profundidade é muito pequena. Aí você acaba fazendo o quê? Fechando o seu diafragma na sua lente para ter uma profundidade maior. E com isso, é menos luz entrando. Então, sua foto tem o risco de sair tremida. Então eu recomendo para quem quer fazer macro mesmo, usar flash. Aí tem várias opções, né? Você pode usar o flash da própria câmera, pode usar um flash normal em cima da sua câmera, ou os flashes para macro específicos. Seria o ring flash, que é o flash circular, ou o twin, que é o flash gêmeo, que são duas cabeças de flash que ficam direto na frente da sua lente. A vantagem do flash específico para macro é que não tem risco de, quando você tiver que se aproximar muito, a sua própria lente fazer sombra. Nem se você está com flash de cima da câmera ou flash acoplado, se você chega muito próximo, a própria borda da sua câmera acaba fazendo sombra. Aí você fala, pô, meu flash disparou, mas está escuro. É porque ele disparou, só que não iluminou.
Às vezes dá para fazer algumas gambiarras também com difuso, aumentando a área dele para conseguir iluminar. Aí é caso também de comprar galão de cândida, né, jogar cândida fora, lavar bem e fazer uns testes de difusor. E como conseguir uma boa foto, né? Aquilo que até comentei no começo, né, pensar no que você vai fotografar. Não adianta você sair pensando em fotografar fruta e levar um equipamento que seria para fotografar formiga. Daí você vai chegar lá, você só vai fotografar um pedacinho da fruta. Mesma coisa o contrário. Não adianta você querer fotografar insetos pequenos com uma lente que não vai te permitir uma ampliação boa. Então, isso até é frustrante, né? Porque muitas vezes você fala, putz, eu queria fazer essa foto, só que não tem mágica. Se o seu equipamento não permite, você não vai conseguir um resultado satisfatório. Aproximação devagar, que eu comentei, né, para inseto principalmente, você chegar correndo, ele vai correr de você bem antes, e a maioria realmente pula, voa, corre, se esconde debaixo de folha. Inseto parece que tem sensor antifoco também, muitas vezes ele está parado, bonitinho no lugar, você chega nele, quando você faz o foco, ele voa ou foge. Então parece que tem um sensor antifoco. E para quem usa a câmera reflex, é legal o quê? Usar o foco no modo manual. Porque o foco automático, ele funciona bem nas compactas, no modo macro. Mas na reflex, muitas vezes ele fica perdido. Você vai fazer o foco, ele fica indo para frente, para trás e se perde. Então, para ter um controle melhor, joga o seu foco no modo manual, já coloca, faz o ajuste no anel, mais ou menos de acordo com o enquadramento que você quer, e o foco fino, aí você nem mexe mais no anel, é você mesmo, você vai indo para frente e para trás, só para conseguir o foco fino. É o jeito mais fácil de conseguir foco. Falar nisso, onde é que você indica fazer o foco? Tipo, no olho do animal, mais à frente, mais atrás, por causa dessa profundidade de campo? Onde é melhor fazer o foco na mata? Eu sou da opção que nem foto de gente, foco no olho. Porque se você pega a não ser que seja algum caso específico, algum inseto de costa, que você queira destacar alguma outra área, alguma coisa diferente, eu gosto do foco bem no olho. Que aí com a profundidade, ela é pequena, mas ela vai te dar o quê? Um pouquinho de foco antes, né, nessa profundidade para você enxergar a frente da cara do inseto, por assim dizer, e um pouco para trás. Para você em macro conseguir uma profundidade grande, tipo de conseguir um inseto inteiro em foco, é difícil até. Porque isso com as compactas é mais fácil, porque elas têm um sensor menor e acaba dando uma profundidade maior. Mas com reflex é difícil você ter uma profundidade grande. Vocês vão ver nas fotos, vão ter algumas, vou falar, tipo, que eu usei abertura 16. E vocês vão ver que tá tipo só a cara em foco. Então a profundidade é pequena, mas eu foco sempre no olho, é o que eu dou prioridade. Eu queria saber se na 65, por exemplo, o centro do foco te dá 1/3 para frente, 2/3 para trás, ou essa relação foge na máquina? Nunca fiz nada assim para testar, mas acredito que isso, como é física da ótica das lentes, eu acho que deve manter. Isso aí não deve alterar, você só está tendo ganho de fisicamente não vai ter alteração nisso. Outra dica, né, que eu tinha comentado, usar abertura pequena, que é para você conseguir uma profundidade de campo maior. Que nem até na prática mesmo, eu uso o quê? Eu uso sempre entre 8 e 16, que é uma abertura que me dá uma profundidade razoável e não tenho degradação da minha imagem, porque se eu uso uma abertura muito pequena, tipo abertura 32, o que acontece? Eu vou ter uma profundidade maior, mas por causa da difração da luz no conjunto da minha lente, eu tenho perda de definição. Então eu prefiro não ter tanta profundidade, mas ter uma definição boa na minha imagem. Então eu costumo trabalhar sempre nessa faixa, de 8 a 16. Para quem tem a câmera compacta, normalmente ela não chega a ter essas profundidades, até por causa do tamanho das lentes dela. Se trabalhar com abertura 4, 5.6, você vai ter uma profundidade boa também. Dicas finais, né? Eu recomendo a fotografia de mínimo impacto, que é o quê?
eu vou fotografar, eu não mato inseto, não congelo inseto, o máximo que eu faço é uma direção dos meus modelos, que é o quê? Não, viro um pouquinho mais para cá, levo de uma folha para outra, um graveto, tudo, mas eu sou contra quem, tipo, até pega um bicho, joga num potinho e leva para fotografar em casa no estúdio. Eu não pratico esse tipo de fotografia macro. E também respeitar o local, né? Não abrir trilha, não sair que nem um louco falando, eu acho que perto daquela folha lá embaixo vai ter, e você sair no meio do mato chutando o que tiver na frente. Respeitar o lugar, as pessoas que você encontrar também. E uma grande recomendação, o quê? Faz um curso de macro com esse cara aqui, ouvi falar que vale a pena. Vocês não vão se arrepender, mais informações no meu site. E agora passar algumas fotos. Trouxe bastante coisa até. De macrofotografia e close-up. E nelas eu usei o quê? Tem câmera feita com... Tem foto feita com câmera de filme, tem foto feita com digital, tem usando lente 100mm, 65, tem usando lente invertida, tem de tudo aí. Então passar algumas fotos agora. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, perguntar, fica à vontade. Essa é uma foto até antiga minha, época que eu fotografava com filme ainda, usava cromo. Uma libélula bem bonitinha. Cuidado quando fotografar esse tipo de bicho para não se queimar, né? Nessa aqui, eu usei uma 100mm e com um tubo de extensão, para conseguir uma ampliação um pouco maior do que a lente permitia. E flash também, né? Aqui eu usei um flash, era um flash normal que eu usei nesse caso, eu não tinha na época ainda um flash específico para macro, aí eu usei um flash só aquele fora da câmera, ele não estava posicionado em cima. Eu estava com um cabo TTL, né, para disparar ele fora, ele estava posicionado pelo lado. Tanto é que dá pra ver que a iluminação vem mais desse lado, por causa das sombras aqui. Mas se tivesse por cima, teria chapado a luz por cima e muita sombra. Fotos eróticas, né? De outra. Folha, né? Porque não é só de inseto que se vive. Bem que o meu principal o quê? Eu gosto de fotografar inseto, é o que eu mais gosto. Aí pegar foto de flor, folha, normalmente eu deixo para fotografar no inverno. Que é quando você não tem inseto, você sai para fotografar, mal acha formiga perdida por aí, aí eu acabo para praticar fotografando inseto. Inseto não, flor, folha. O meu principal mesmo são os bichinhos. Esse aí é um retrato, né, de uma mutuca. Aqui dá até para ver por que dói ser picado por ela. Essa foi com a MP65. Que até nessa foto deve estar por volta de 4:1 de ampliação. A aproximação, num caso desse, quando está numa ampliação grande, é muito próximo. Da frente da lente para ela, devia estar dando uns 2, 3 centímetros. A maioria voa, mas nesse caso aqui, eu lembrei, essa foto foi no Parque da Cantareira, atrás do horto, era cedinho, os insetos ainda estavam mais lerdos por causa do frio, tudo, metabolismo mais baixo, ela deixou me aproximar. Até esse fundo azul era onde ela estava posada, que era numa gangorra, né, a madeira de uma gangorra. Essa foto eu gosto muito, até no meu cartão, essa foto que está. Outro retrato, né? Só que agora de uma Vespa, também com a MP65. Aí aqui, tanto nessa, né, quanto na anterior, aquilo que eu comentei, né, da profundidade de campo. Pode ver que aqui está em foco, só que você mal passou daqui do olho dela, da cabeça, você já não consegue ter tanta definição. E numa foto dessa, provavelmente eu não lembro exato, mas eu devo ter usado a abertura 16 para conseguir essa profundidade. Se eu usasse menos, então eu ia conseguir o foco, sei lá, um pedacinho da antena.
flash que você utilizou foi tipo aquele 24AX, alguma coisa assim? O que eu uso hoje é o MT24, que é o Twin, né, que eu tinha mostrado lá na imagem, que são duas cabeças na frente. Nesse caso aqui já foi com ele. A diferença do Flash Twin com duas cabeças e do Ring é o quê? Do controle que eu tenho de iluminação. Porque eu posso colocar uma luz mais para cima e outra vindo um pouco por baixo, mudar um pouco a posição. Eu posso tirar uma das cabeças e fazer uma iluminação por trás. Seria o caso daquela foto de folha, né, que eu tinha iluminado um pouco pela frente, mas com um flash mais forte por trás para dar aquela transparência. E também de controle de potência, bem que os flashes ring, se você pegar o da Canon, da Nikon ou da Sigma, ele permite você controlar a potência. Mas tem alguns modelos que não permite. Então, o que acontece? Se você tem um flash, uma luz muito forte por um lado, não fica legal porque a imagem fica chapada. Mas se você não tem um pouquinho de sombra, não, contrário. Se você tem por um lado só, você vai ter sombra muito forte de um lado. Mas se não tem nada de sombra, fica chapada. Então esses flashes ring, que você não tem o controle de um lado ou do outro, acaba chapando a sua imagem. Então até quem tem esse tipo de flash, eu recomendo fazer o quê? Pega o flash normal mesmo, cobre com algum papel um pouquinho mais escuro, um dos lados dele. Que aí você já vai ter uma diferença de luz de um lado para o outro e vai te dar mais volume na imagem. Aqui uma abelhinha colhendo pólen numa flor. Esse bichinho que eu acho muito bonito, eu gosto de fotografar mosca, é uma mosca doméstica. Aquelas que ficam voando em casa. É bonita ela. Uma flor, devia ser alguma época que não tinha inseto, né? Essa é a Aedes aegypti, já teve biólogo que me confirmou. Ainda bem eu não fui picado, isso foi no meu próprio braço mesmo, eu estava lá no Parque da Água Fria, andando, ele veio, posou no meu braço, olhei para ele e falei, pô, não vou perder a foto. Eu estava com a câmera pronta na mão, só ajustei mais ou menos a ampliação que eu queria, fui e tirei a foto. Não peguei dengue. Essa é uma que acaba sendo um pouco de sorte também, que é o que? Eu peguei essa abelhinha voando. Estava parado, né, próximo dessa flor, e tinham várias delas, e elas meio que saíam e voltavam no lugar lá, que devia ter ser doce, só que alguma coisa. Então eu fiquei parado lá e fiz algumas fotos e acabou saindo. E consegui bem o foco, também se tivesse no olho aqui ia ficar muito fora de foco o primeiro plano e não ia ficar legal. Essa até foi na época com filme ainda, só pude ver o resultado depois de 2 dias que levei o filme para revelar, depois de escanear. Essa é uma foto diferente e eu estava pensando que você estava mostrando, qual é o desafio do cara que fotografa macro para ser diferente? Porque termina sendo difícil variar um pouco, porque você vai ter os bichos diferentes, mas em termos de composição, de técnica, como você busca o diferencial? Isso é uma coisa até que eu comento nos meus cursos de macro, né, que não adianta você ter uma foto, você tem uma bela de uma lente, acessórios, você consegue uma grande ampliação, só que você não pensa na composição. Acontece muito disso. Eu, pessoalmente, eu não gosto de foto de inseto por cima, que eu acho que ele fica completamente chapado, né, você perde o formato dele, né, acaba pegando, tipo um besouro. Você fotografa por cima, você vai ver uma casca redonda. Eu acho que perde um pouco a graça. Eu gosto muito de foto, pensando na composição, de pedaço de inseto. Alguns eu gosto de fazer algum corte, pegar um detalhe dele. Eu gosto bastante de pegar ele na diagonal, não tanto de frente, nem tanto de lado, um pouco na diagonal, para você ter uma sensação de profundidade, movimento, e até mais debaixo dele do que por cima. Aí isso varia, eu não tenho muito regra fixa na minha cabeça. Quando eu estou fazendo uma foto,
meio que eu olho o inseto e penso, esse inseto aqui vai uma borboleta. Acho que fica legal pegar ele chapado de lado por causa do formato da asa. Aí eu faço assim, vou pensar, não, essa borboleta está com a asa aberta. Se eu pegar de baixo, vai formar tipo um V na minha imagem, na vertical. Aí eu tento pegar alguma coisa que vai ficar agradável de olhar. Ou tipo, na hora que eu tô com a câmera mesmo, eu tô fazendo um enquadramento do quadro inteiro, tentando conseguir uma imagem agradável de se ver, pensando depois que ela vai estar na internet, vai estar no papel. Não só conseguir uma ampliação. Essa foto foi no Jardim Botânico. Vai estar em grande ampliação também, que é o quê? Aqueles espaços que as pessoas, na construção, eles deixam no cimento para dilatação. Então você olha, tipo, um caminho de cimento, vai ter o quê? Você vê que uma hora ele tem tipo um friso, né? Que é para quando o cimento dilata, ele não trincar. E é numa dessas frestinhas. Aí tava cheio de líquen, e era de manhã cedinho com orvalho, tava tudo cheio de gota. Outra mosca. Nessa aqui eu já usei uma abertura maior, dá para ver pela profundidade. Aqui devo ter usado, sei lá, 5.6, 8 com a MP65. Tanto é que o foco, ele vê, é um pedaço do olho dela. Você vê que aqui o começo da carinha bem. Então a profundidade é muito pequena mesmo. Quanto o também, flash gêmeo. Então, a velocidade, eu costumo usar o quê? Quando eu vou usar o meu flash como principal só, eu jogo a velocidade mais alta que minha câmera permite, 200. Então, o que acontece? Não me interessa a luz natural, quem vai jogar a luz vai ser o flash, e eu garanto que minha foto não vai sair tremida. É só acertar o foco, ajeitar a composição e disparar. Só que o que acontece também? Muitas vezes, se você usa o flash nesse modo, né, jogar velocidade 200, abertura 16, se o fundo estiver longe, ele vai ficar o fundo completamente preto. Vai ter foto que vocês vão ver que acontece isso. Por um lado, isso destaca o inseto, que ele fica bem ressaltado num fundo escuro. Só que por outro, eu não gosto tanto disso porque fica um pouco artificial. Porque não é normal a gente enxergar um inseto com um fundo escuro. Então eu prefiro, em muitos casos, o quê? Abaixar um pouquinho a minha velocidade para eu conseguir capturar tanto a luz natural, mas mesmo assim usar o flash para dar uma preenchida. Ou é outra dica, né, quando você não quer um fundo escuro, pega uma folha no chão e põe por trás também. Que aí a folha vai ficar mais próxima do assunto, ela vai desfocar por causa da profundidade, só que seu flash vai conseguir iluminar ele, aí não vai ficar aquele fundo completamente escuro. Aqui é uma até que está mais ou menos isso. Pode ver que a folha está iluminada, a cara da lagarta fazendo o almoço dela está iluminado e o fundo está escuro. Está quase escuro, né? Porque a folha estava mais longe. Se eu tivesse usado uma velocidade maior, eu conseguiria pegar mais um pouco da luz natural. Só cuidado com o quê? Aquilo que eu tinha comentado antes. Se você abaixa muito a sua velocidade, pode ter o risco de tremer a sua foto. E foto tremida, tipo, não tem mágica para recuperar, né? Aqui umas vespinhas também, tomando conta da casa delas. Essa, não tenho certeza agora se foi com a 65 ou se foi com a 100mm. Acho que com a 100mm, que elas são maiores. Acho que foi com a 100. ISO eu costumo usar na minha câmera 200, ou 200 ou 400. E por quê? Quanto mais alto o ISO, se você joga um ISO 1600, você vai poder trabalhar com uma velocidade mais alta, só que você tem muito ruído na imagem. E na minha câmera, pelos testes que eu fiz, que nem o ISO mais baixo dela, o normal, é o que é o 100. Só que de 100 para 200, eu não notei perda de qualidade. Até para o 400 eu não tenho perda de qualidade que vai comprometer minha imagem. Então eu prefiro trabalhar com 200 ou 400, que vai me dar um ponto a mais de luz, né? Vai evitar que minha foto trema, e eu consigo uma imagem. Oi?
Segredo para não sair picado é não aproximar tanto. Tem inseto, atacar não, mas tem inseto que acaba voando. Mas ser atacado depois de fotografar nunca aconteceu comigo. É? Não, nem por causa do flash, nada. Sim, até hoje eu não fui atacado por isso. Já fui picado várias vezes, já encostei em taturana, bicho assim, já fui picado, mas não fazendo foto. É difícil acontecer alguma coisa. Mas tem que tomar cuidado também, né? Num inseto desse, eu não vou lá dar um toquinho nele para ele virar mais para mim. Já se acabar com o tempo, você começa a conhecer um pouquinho dos insetos, né? Isso até por curiosidade, né? Para ver como chegou o meu gosto pelos insetos. Foi ano retrasado, né? 2007. Eu fui para o Paraná, durante uma semana eu fiz um curso de extensão em entomologia. Eu fui estudar insetos. Foi legal no dia da apresentação lá. Todo mundo, não, eu sou biólogo, trabalho na área, vou fazer mestrado, sou veterinário, sou agrônomo, todo mundo relacionado a alguma coisa de inseto. E eu lá sou fotógrafo e fotografo inseto. Todo mundo tem que se perdido aí, mas foi muito legal. Deu para aprender bastante coisa de inseto, até do próprio comportamento, para você saber como que ele vai agir quando você chegar próximo, qual tipo de inseto vai permitir que você se aproxime mais ou não. Isso pega bastante na prática também. No começo a maioria foge. Depois a maioria continua fugindo, mas alguns você consegue fotografar. Aqui uma borboleta. Essa borboleta eu acho muito bonita por causa da transparência da asa dela. Até, tipo, 99% das minhas fotos macro são com flash. Essa aqui é sem. Até por causa da asa dela, que se eu uso o flash nessa borboleta, acaba dando reflexo aqui, aí não fica tão bonita, você perde essa transparência. Alguns fungos é um assunto legal para fotografar também, dão umas fotos bonitas. Eu peguei bem por baixo, é o que ele tinha comentado, para mudar um pouco, né, do padrão da foto de fungo chapeuzinho normal, tentar mudar um pouco a composição da imagem. Uma formiga, essa formiga eu acho muito bonita, a bundinha dela é dourada. Essa aí é bem legal ela. E bem arisca, essa aí é difícil de fotografar, ela não para muito não. É uma mosca, parece uma abelha, mas é uma mosca. Aqui tem aquilo que eu tinha comentado da velocidade, né, do flash e tudo. Pode ver que ela está iluminada, a folha está iluminada, mas o fundo está preto. Por quê? O meu flash eu usei só a luz principal do flash, eu não usei a luz natural. Por um lado, contrasta mais, destaca bem a flor. Por outro, não é uma coisa tão natural de se ver, né? Aí depende do gosto de cada um. E do que te oferece na hora também. Não adianta você querer usar a luz natural quando você está em uma trilha fechada, porque sua luz natural vai ser muito baixa, né, muito escura, então para usar ela sua velocidade teria que cair muito, aí sua foto vai tremer, aí não tem o que fazer. Uma aranha, essa tem bastante aqui do lado, no Jardim Botânico, que até eu moro aqui perto, né, então eu falo que como eu moro em apartamento, o quintal de casa é o Jardim Botânico. Bato o cartão, conheço até o pessoal já aí. E um louva-a-Deus. Um bichinho eu acho muito simpático de fotografar, é difícil de achar, não acha todo dia, mas acho ele muito simpático. Essa foto foi até durante o curso de entomologia lá no Paraná. E até foi legal, né? Durante o curso, teve um dia que a gente saiu para coleta de insetos. Todo mundo lá com parece aquela coisa de desenho animado, com parece um filtro, né? Aquela redinha de pegar inseto. Todo mundo lá fotografava e deixava ele embora. Todo mundo querendo fazer coleção, falava, não, esse vai embora. Já tinha pego dele o que eu queria, que era a foto, então tchau, né? Não vou querer guardar o bicho num vidrinho. Outra flor.
Esse é outro bichinho que eu acho muito simpático, né? Um tipo de besouro, gorgulho. São os elefantinhos, né? Eles muito simpáticos. Outra flor, essa aquela que parece um pompom vermelho. Casalzinho de borboleta. Isso até de fazer foto macro, você começa a ter umas experiências diferentes. Tipo, quem aqui já viu uma borboleta botando ovo? É coisa que, tipo, você pensa, não, borboleta bota ovo, eu já fotografei borboleta botando ovo. A qualidade não ficou tão legal assim como uma foto artística. Mas é legal ter um registro e pensar, porra, vi o bichinho lá colocando os ovinhos, são umas coisas diferentes que você começa a enxergar com a macro. É uma esperança. Um gafanhoto. Esse aqui não tinha tanto problema, assim, pensando em ampliação, porque esse bicho é grande. Deve ter pelo menos, sei lá, uns 8 centímetros. Então dá pra fazer com qualquer lente macro, até uma lente normal, com close-up, você consegue fazer uma foto dessa tranquilamente. Até porque aqui eu usei luz natural. Essa é outra formiga igual àquela primeira, né, que tinha falado que é a bundinha dourada. Legal que ela anda, ela corre pra caramba. Quando ela para, ela sempre faz essa pose, mais ou menos, meio de encrenqueira, que, tipo, encarando os outros. O que você tá me olhando? Sai de perto. Uma borboleta. Essa é daquela, não sei se alguém costuma pegar a estrada de terra, vê bastante até aqui pela região, que é um azul bonito, brilhante. E ela nunca posa, você sempre vê ela voando. Quando ela posa, ela faz o quê? Fecha a asa. Então, até hoje, eu nunca vi uma foto decente da parte azul da asa dessa borboleta. Eu até no fim de semana passado mesmo, fui com uns amigos meus lá no Parque da Cantareira, com outro núcleo, né, o Engordador, ali perto subindo a Coronel Cezefredo ali para Mariporã, e tinha dela. Mas também o quê? Parada, posada. Quando voa, ela voa e não posa mais. Essa é inspirada no trânsito de São Paulo, em congestionamento de lagartas. Só tomar cuidado, tipo, numa foto dessa para você não chegar na área e falar, deixa eu dar uma descansada, né, encostar. Outra formiga. Isso aí foi legal ver o trabalho dela também. Essa foi em Passa Quatro, lá num parque do Ibama. As formigas vinham na árvore que tinha essa seiva, era uma seiva dura, bem grossa. Elas vinham, cortavam um pedacinho da seiva e levavam embora. Uma pererequinha. Essa eu lembro que, nossa, esse bicho não acordava. Deu pra fazer foto, amigos meus que estavam juntos fizeram foto e ela lá. Não saiu do lugar. Mais cogumelinho. Besouro. Essa aqui eu fiz de um jeito simples de fazer macro, né? Pode ver, é um efeito diferente que dá, é aquela flor de agapanto, se não me engano o nome dela. Tem um monte de caule colorido. E eu fiz o quê? Estava com a minha câmera, usei uma lente 50mm antiga que eu tenho, né? Toda mecânica de Yashica invertida. Então é uma coisa que mostra que dá para fazer foto bonita, uma foto close-up, né? Uma macro bonita, sem precisar investir no equipamento caro. Você consegue fazer foto boa com um equipamento mais simples. Se você vai... Não, só uma lente invertida direto. Então você pega o quê? Um anel de inversão,
você pega com esse anel de inversão, de um lado ele tem a baioneta da câmera e do outro lado o rosto. Então você pega qualquer lente, rosqueia e inverte ela direto no corpo. Só do fato de inverter a lente você consegue grande ampliação. Uma coisa legal, tem um modo simples, porque se você vai hoje lá na Conselheiro Crispiniano e falar, eu quero comprar alguma lente barata para fazer macro, compra uma 50, pode ser, compra uma 50 milímetros, mostrou até uma aqui, né? Uma 50 da Nikon. Pode interromper. Você inverteu na frente dela, você pode inverter direto no corpo também. Então, se é eletrônica, se a lente é eletrônica, isso é um problema na Canon, você não tem o controle do diafragma. Nessa lente dele, da Nikon, como você tem o controle de diafragma na própria lente, você pode controlar. Até essa lente foi feita com uma lente Yashica, assim, uma 50mm fixa, e você controla a sua profundidade colocando uma abertura menor. E é um efeito legal, ela dá um desfoque diferente do desfoque padrão de uma lente macro. Uma coisa diferente. Para inseto eu nunca consegui algum resultado muito legal fazendo isso. Mas para foto de flor, eu acho espetacular. Chama atenção. Aquela experiência que você está fazendo essa semana com a TS, você conseguiu algum resultado satisfatório? Você mesmo não estava se achando nela? Ele comentou que eu tô com comprei faz pouco tempo uma lente tilt shift, que é a lente que você muda o plano dela, então é móvel, né? Toda a lente, o sistema dela. Então no rebater para frente, colocar isso na macro para conseguir uma profundidade maior, usando o tubo de extensão junto com a lente. Fiz alguns testes em casa, já vi que em alguns casos ele dá uma profundidade maior, mas na prática mesmo, no meio do mato, não fiz nada ainda. Então, eu ainda tô apanhando um pouco da lente. Ela tem uns conceitos novos que você tem, né? Que o próprio ângulo que você mexe a sua câmera. Uma tilt shift 45mm da Canon. 2.8. Aí eu uso, como ela não é uma lente macro, eu faço o quê? Uso ela com um tubo de extensão, que já me dá uma ampliação razoável, e um teleconverter, que aí me dá uma ampliação maior. Mas eu ainda estou apanhando para conseguir um resultado satisfatório na prática, ainda estou caminhando nesse. E a profundidade ela está relacionada com a própria ampliação. Tipo, de eu colocar um teleconverter, eu vou perder ponto de luz, né, assim, da abertura. Minha abertura vai ficar menor. Mas a profundidade em si ela é relacionada só com a ampliação. Se eu pego, ela estava em 2:1, a mesma profundidade que eu vou ter com uma lente normal, macro que dê 2:1, que nem a MP65, é a profundidade que eu vou ter usando uma lente 100mm com um teleconverter, ou uma outra lente normal com tubo de extensão. Não. Se mais elementos, você tem o quê? Perda de qualidade um pouco. Só pensar que nenhum vidro é perfeito, né? Principalmente que a gente não usa lente dos telescópios da NASA, né? Então, qualquer coisa que você coloca na frente, você tem um pouquinho de perda. Mas não acaba não sendo nada que vá destruir a sua imagem em si. Essa é uma foto que eu acho bem legal. Não sei se alguém já viu, essa foto eu me inspirei numa que saiu numa National Geographic há um tempo atrás, dos camelos. Era uma foto que mostrava um monte de camelo por cima e só a sombra dele. Aí eu fiz a minha versão, né? Um louva-a-Deus por cima e a sombra dele. Essa foi aqui no Jardim Botânico. É legal que essa foto foi um dia que eu tinha dado um curso, aí tava para ir embora, já era finalzinho da tarde, né? Tanto dá para ver que a luz está bem lateral, a gente preparando para ir embora, aí a gente acha esse bichinho. Pô, às vezes no momento que você menos espera, aparece alguma coisa legal para fotografar. Uma lagartinha se preparando para virar borboleta.
Aqui é uma que tem a vantagem do flash twin, que eu tinha comentado. Que eu usei o quê? Um flash aqui pela frente, o outro eu joguei mais por trás para dar esse brilho. E ainda fiz o quê? Eu usei uma velocidade mais baixa. Nesse caso, como ela não ia fugir dali, eu tive como montar a câmera no tripé, tudo, para pegar a luz do fundo. Um close de uma aranha. Aqui é um besourinho, esse foi lá na Pedra Grande de Atibaia. Ontem quem estava no de natureza viu foto de paisagem de lá. Ele se preparou para voar, não estava fotografando, ele abriu o éretro dele, abriu a asa para sair voando. Consegui pegar na hora. Essa também foi aqui no Jardim Botânico, na Ninféia, e usando a lente invertida. Também foi uma 50mm de Yashi, com uma lente que você vai na Conselheiro Crispiniano, você compra por R$80, R$100 uma lente dessa. Como é que você faz para manter o balanço de branco, o equilíbrio das cores? Quer dizer, você busca uma saturação maior ou mais aparente, como que você viu? Como é que você faz esse trabalho das cores, do balanço de branco? Eu trabalho com ajuste na câmera, luz do dia. Luz do dia ou nublado, normalmente, porque eu gosto das cores um pouco mais quentes. Então é difícil eu mexer muito assim na cor, até que como qualquer foto digital, ela tem algum ajuste depois no Photoshop. Mas as minhas fotos, pelo menos, eu costumo me limitar no que? Eu faço um ajuste de níveis para definir mais ou menos a parte mais clara e mais escura da foto, que acaba ganhando um pouco de contraste. E às vezes, quando é necessário, curvas. Mas que nem contraste, tipo, saturação, eu não costumo mexer muito não. Normalmente já sai o que eu quero. Aqui é um retrato de uma mariposa. Aqui dá pra ver também o que eu tinha comentado de você mudar a potência dos lados do flash. Tinha colocado ele bem mais forte para esse lado. Pode ver que a luz está lateral aqui. Aqui você vê detalhe que tinha luz ainda, só que uma potência mais baixa do que esse lado, para te dar volume. Você acaba trabalhando com o inseto como se fosse no estúdio, mexendo com luz do lado, do outro, potência de flash. Uma libélula. Outra aranha. Um besourinho, esse aí parece que ele estava marchando, né? Com a patinha levantada. Uma aranha na teia. Sim, essa foto está bem simplesinha, mas eu gostei dela, do efeito que ela deu. E o que continua. Aí é bem difícil você conseguir pegar a teia e a aranha do jeito bem satisfatório, assim, né? Bem mais difícil essa, né? É difícil porque a profundidade de campo na macro ela é pequena, né? Você tem milímetro de profundidade de campo. Então, se você numa foto dessa, você não tiver absolutamente paralelo com a teia, acaba desfocando alguma das bordas. Se a própria teia tiver alguma curvatura por causa de vento, você acaba perdendo o foco. Para estar o foco assim conseguir de ponta a ponta, tem que estar completamente plano. Outro casalzinho fazendo até um coração, né? Flor, uma florzinha de altitude. Fotografei lá no Parque Nacional de Itatiaia. Mostrei ontem foto de paisagem de lá, hoje tem macro. Só dá em lugar alto, alto e frio. Esse é um dente de leão.
Nesse caso aqui, vou assumir, eu manipulei. Eu fiz o quê? Peguei o dente de leão, arranquei um monte de pétalazinha dele, porque as fotos que eu tinha feito com ele inteiro, eu não tinha achado legal, não gostei porque ficou muito branco só, né? Só os pelinhos brancos. Aí eu fiz o quê? Peguei um pedaço dele, arranquei alguma das sementes e fiz essa foto. Uma borboleta. Tem um helicóptero, né? Essa foi lá na Serra da Canastra. Tava lotado de libélula lá, muito legal. Alguém tem que trabalhar, né, nessa vida, a formiguinha levando folha para casa. Essa é uma foto recente até, eu gostei bastante que eu consegui foco legal tanto na formiga, aqui no caminho dela, e a folha. É difícil ela estar carregando a folha retinha em cima para permitir uma foto com foco assim. A lagartinha. Lagarto é um dos bichos que eu acho mais difícil de fotografar. Não porque ele fuja, nada, mas a composição. Como é um bicho que parece um tubo comprido, é difícil conseguir alguma composição bonita. Muitas vezes eu vou fotografar alguma lagarta, faço alguma foto, depois olho e falo, puta, lixo, porque é difícil conseguir chamar atenção. Tem que tentar alguma composição diferente, porque se pegar ela normal, normalmente não chama tanto atenção. Uma borboleta vesga. Aqui são pulgões. Esses são minúsculos, muito pequenininhos. Meio que são ordenhados por formigas. Formigas tomam conta deles. Eles ficam em galho de árvore. Normalmente essa árvore fica lotado deles. Um sapinho simpático. Outra libélulazinha. Também é da flor de... esqueci o nome, acabei de falar agora há pouco, esqueci, a ninféia, aí no Jardim Botânico. E foi usando lente invertida. Um gafanhoto. Outra aranha verde. Essa é uma que é fácil de fotografar, ela costuma ficar, ela pega uma folha, que meio que em formato de barco, ela enche de teia e fica lá quieta no lugar dela esperando alguma vítima. Então ela não sai correndo. E é grande até, tem umas dessas que eu já vi, tem o que, uns 5, 6 centímetros de tamanho. Um retrato de mosca, né, para foto de identidade dela. Legal da macro que eu gosto muito é isso, né? Você começa a enxergar detalhe que você não teria como enxergar do modo normal, né? Se olhando aqui, né? Os cílios da mosca, você olha o olho dela, né? Todo múltiplo, vários pontinhos, você não consegue enxergar isso a olho nu. E também aqui a profundidade, né? Aquilo que eu falei. Numa foto dessa, provavelmente eu usei a abertura 16. Que é a abertura menor que a lente MP65 me permite. E mesmo com a abertura 16, pode ver, a profundidade está aqui da cara dela até aqui no final do olho. Pega o corpo dela atrás, as patas, já você não consegue uma profundidade de campo gigante. A foto é bem recente até, agora no final do ano. É um dos casos que eu falei de colocar um fundo atrás. O fundo não era iluminado o suficiente para usar luz natural e não queria um fundo preto, escuro.
Então fiz o quê? Peguei uma folha seca, coloquei mais por trás e consegui esse resultado. Um serra-pau. O bicho é legal, é a antena dele, eu acho muito bonito. Ele é compridão, a antena tem uns que é maior do que ele. Vai ter mais foto dele. Outro gorgulhinho. Outro sapinho. E também brincando bastante com a iluminação, né? Eu coloquei uma luz bem direta de lado para dar esse efeito de sombra. Outro gorgulho. Uma libélula. Essa aí me deu uma canseira. Bom que ela estava voltando o tempo inteiro no mesmo caule. Então fiquei sentado, isso foi no Botânico do Rio de Janeiro. Fiquei sentado no chão com a câmera parado. Ela voltava, eu batia. Ela voava. Eu lá parado. Ela voltava, eu batia. E até para foto que nem essa, como é bicho arisco, que nem fotografar borboleta, libélula, que não deixa você se aproximar muito, o legal é o que? Usar lente macro com distância focal maior. E nesse caso aqui, eu usei uma 180mm macro e ainda com teleconverter 2 vezes. Então consegui uma ampliação boa, estando numa distância daqui ali onde está a lindóia. Foi mais ou menos a distância que eu estava nessa foto. Porque se eu fosse pegar essa mesma ampliação com uma 100mm, eu teria que estar uma distância dessa. Nunca que eu faria essa foto, porque essa aí é muito arisca. Essa também foi no Botânico do Rio de Janeiro. A formiguinha, eu gostei bastante dessa foto, a luz que joguei bastante lateral aqui. Lateral e mais por trás até, né? Eu usei um flash pela frente e o outro eu coloquei mais por trás. Esse é o mesmo sapinho até daquela foto um pouquinho atrás, só que um retrato dele. Outro serra-pau. Aqui, né, o tamanho da antena dele. E aqui também eu tava com um flash, joguei um flash bem fraco por baixo e o outro flash eu coloquei numa potência mais alta, iluminando bem por cima dele mesmo, para dar esse efeito como se fosse a luz do sol por cima dele. Um besouro. Detalhe de flor, não sei o nome dessa flor, mas ela, várias cores, é meio que trançado, parece uma folha, né, a flor dela. Que legal as cores aí. Outro gorgulhinho. Aqui é só um pedaço de uma lagarta. Como eu falei, né, lagarta é difícil você pegar ela inteira e dar uma composição legal. Aí nessa aqui eu resolvi brincar um pouco, fiz um corte só aqui, a pseudopata delas, né, um pedacinho dela. O grafismo dela eu achei bonito, bem colorida. Essa foi recente também, aqui no Jardim Botânico. Essa foi o miolinho de alguma flor, não lembro exatamente agora qual. Achei legal também, né, que ela cheia d'água, com vários espetinhos para cima. Essa foto eu gostei do efeito que deu o desfoque dela. Tem um tipo de bambu, que é um caule, e tem um monte de fiapinho para tudo quanto é lado. E essa parte desses fiapinhos estavam tudo pro fundo,
Aqui não dá para enxergar tão bem, mas que nem essas fotos estão tudo no meu site e depois as fotos da apresentação mesmo vão estar para download. Então o desfoque, no fundo, se você olhar a foto com uma qualidade maior, não aqui na apresentação, você vê que ele está todo radial, deu um efeito bem diferente essa foto. Se quiser, ela deve fazer coisa de umas 2 semanas, 3 semanas atrás. Legal ele também é esses pompons que ele tem na antena. Nunca tinha visto esse tipo de besouro. Variando um pouquinho a composição também, né? Um gorgulho fotografado por baixo. Aí você pensa, numa foto dessa você rastejou de costa pelo chão para fazer uma foto dessa? Já não, né? Tem jeito mais simples. Pega a folha e põe pra cima de você, né? Um percevejo. Outro gorgulho, esse aí bem curioso, levantando as patinhas, meio querendo olhar o que estava pela frente. Outra da flor de agapanto, né, usando lente invertida para dar esse desfoque, esse efeito diferente de desfoque. Um desfoque mais embaçado, né, do que um desfoque normal da lente. Antenas gigantes. A aranha caranguejo. Além dela ser bonita, eu gostei do efeito aqui da folha. A folha é toda zigue-zague, né, toda dobrada. Eu joguei uma luz bem lateral para dar bastante esse efeito, ressaltar o volume, né, dessas dobras. Mais um gorgulho, esse gorgulho é muito bonito também. Ele é todo brilhante, parece que tem um monte de joia presa nele, uns rubizinhos. Esmeralda. Um casalzinho e ainda um voyeur lá atrás. Se esconder no meio da flor. A casquinha da cigarra. Ela já tinha ido embora. Aqui eu joguei uma luz mais por trás também. Para dar esse efeito aqui, um pouco de transparência. E só um outro flash pela frente para não ficar escuro. Outra aranha caranguejo. Eu acho elas bem simpáticas de fotografar, bem bonitinhas. Inclusive até ele tinha perguntado, essa foto foi com a 45mm tilt shift e usando o tubo de extensão junto. Só que sem rebater a lente, sem mexer em nada. Ela usando como uma 45 normal. Não, sem crop. E até minhas fotos, nenhuma tem crop. Todas as fotos, o enquadramento é o que eu fotografei na hora. Eu não faço crop da imagem depois. E você pega lá uma 45. Eu usei o que? Tubo de extensão. Eu estava com 60 e poucos milímetros de tubo. E mais um teleconverter. Só com isso eu cheguei a por volta de 3:1 de ampliação. Nesse caso eu nem precisava de tudo, nem precisei de tudo isso. Você consegue ampliação grande também assim, sem ser uma lente específica. E é isso, espero que tenham gostado dos meus insetinhos por aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar. Uma coisa que eu estava pensando, que nas fotos de paisagem que você mostrou ontem, a gente imagina uma saída editorial, um trabalho já que todo mundo conhece mais. Mas com suas fotos macro, como é que você faz para vendê-las? Como é o seu mercado com essas fotos? Você trabalha com pauta, eu quero que você fotografe uma lagarta. É assim, mais ou menos, como é esse trabalho?
E já teve trabalho que eu fiz que tinha, tipo assim, uma pauta, uma vez foi para decorar um escritório, aí tinha entrado em contato comigo que queriam flor para colocar decorando uma parede. O tema era laranja. Aí eu saí caçando foto de flor laranja para fotografar e vender para esse escritório. O que eu tenho também são as imagens no meu site, aí já vendi imagem para livro de biologia, para calendário, para decoração, mas mesmo assim o ramo da macrofotografia mesmo, a foto macro, eu não consigo viver só disso. Eu tenho outras coisas que eu vivo e na macro também eu faço o quê? No meu site eu tenho uma loja virtual, que eu vendo acessório específico para macro, que nem anel rosca-rosca, anel de inversão, tubo de extensão, essas coisas que você não acha por aí. Eu consigo trazer para vender e também concurso de fotografia, tanto na área de fotografia de natureza quanto para macro. E macro tanto para gente que quer sair no meio do mato para fotografar, quanto para dentista. Mas assim, nunca teve ninguém que falou, não, vou te contratar para fazer foto de tal inseto. Pelo menos até hoje ainda não. No caso de fotografia sem ser de insetos, em ambiente muitas vezes fechado, em casa, já ouvi falar que se usa caixa de papelão em volta do que você vai fotografar, eu não sei muito bem. Branca, caixa de papelão branca muitas vezes, para refletir luz, já viu isso? Deve ser algum sistema para iluminação, de você fazer tipo um domo, e o que vai acontecer? Sua luz vai ser mais difusa, então não vai ter uma luz tão direta. Eu acredito que seja isso, que até mais ou menos o que eu faço nas fotos de produto que eu coloco no meu site. Eu pego o quê? Pego uma lixeira que eu comprei, achei para vender uma lixeira toda translúcida, e coloco o item dentro dela e com flash por fora para ter uma iluminação bem homogênea por todos os lados. Deve ser alguma coisa para isso. Geralmente você utiliza difusor no flash ou geralmente diretamente nele mesmo? Uso sempre. Sempre uso difusor. Até para a foto não ficar tão dura, né, na imagem, e para ter também que não dá aquele brilho muito, o reflexo. Principalmente se você pega inseto brilhante, pegava um besouro que tem aquela casca brilhante, você não vai conseguir fazer uma foto dela sem ter um ponto brilhante, muito refletivo. Então colocando o difusor você dá uma amenizada nisso. Flash ring, você usa ou não? Eu tenho, só que raramente eu uso mais o Twin. Que aí então, ele não só de ser tão duro, porque nele eu consigo regular a potência, mas mais por causa do que? Com o Twin, o gêmeo, eu consigo tirar um da posição e colocar por trás, eu tenho um controle melhor de luz. Então, acho que é isso, brigadão quem apareceu aí. Daqui a pouco o vídeo vai estar já na internet para quem quiser reassistir. E também a palestra de ontem, já tem um PDF com as imagens para download lá no meu site, no macrofotografia.com.br, e o PDF de hoje, daqui a alguns minutos, vai estar lá também. Daqui a 5 horas a gente vai voltar com uma oficina de pinhole